A filosofia estoica, exemplificada por Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, destaca que a verdadeira felicidade reside dentro de nós, sendo independente de condições externas. Na busca pelo desenvolvimento pessoal e espiritualidade, recair na liberdade como objetivo valioso na vida. Conquistamos essa liberdade ao abandonar a luta contra aquilo que está fora do nosso controle, adotando a indiferença em relação às condições externas. Para alcançar a autêntica felicidade, devemos focar em 3 elementos que estão sob nosso poder: nossa vontade, nossas ideias sobre os acontecimentos que nos envolvem e o uso que fazemos dessas ideias. Devemos aprender a não aspirar a ser outra coisa além do melhor de nós mesmos, pois isso está sob nosso controle. Podemos escolher entre empenhar-nos no desenvolvimento da nossa razão, mantendo-nos fiéis à verdade, ou ansiar por exterioridades. Assim, a filosofia estoica nos convida a aplicar nossas habilidades em um trabalho interior, em busca de sabedoria, em vez de nos perdermos nas aparências. Essa abordagem, centrada no estoicismo filosófico, nos leva a uma vida mais plena e sábia, seguindo um caminho menos comum, distante das mediocridades da existência. A sabedoria da filosofia estoica reside na capacidade de discernir entre o que está sob nosso controle e o que não está. A verdadeira felicidade e liberdade começam com a compreensão fundamental desse princípio. Somente ao aceitar essa regra essencial e aprender a diferenciar o que podemos e não podemos controlar, alcançamos a serenidade interior e exterior. Devemos direcionar nossa atenção exclusivamente para aquilo que está ao nosso alcance, concentrando-nos no desenvolvimento pessoal e espiritual. É crucial lembrar que o que pertence aos outros é da responsabilidade deles, não nossa. Ao agirmos dessa forma, nos tornamos imunes a pressões externas e não permitimos que ninguém nos represe. Ao concentrar nosso conhecimento e atenção no que realmente compete a nós, evitamos ser compelidos a fazer algo contra nossa vontade, não fazemos inimigos e não sofremos prejuízos. Essa é a essência do estoicismo filosófico, que nos guia na jornada da vida com sabedoria e serenidade. Segundo a filosofia estoica, como ensinada por nossos mentores, a chave para o desenvolvimento pessoal e uma vida plena reside na maneira como abordamos os acontecimentos. Quando algo acontece, a única coisa que está em nosso poder é nossa atitude em relação a ele. Suas alternativas são aceitação ou ressentimento. O estoicismo filosófico nos lembra que não são os eventos em si que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. Em nossa jornada espiritual e de crescimento, é vital compreender que as coisas em si não nos ferem ou criam obstáculos. Nem as outras pessoas. É nossa visão e reação que podem nos causar problemas. Portanto, não devemos nos atemorizar com noções pré-concebidas ou reações impulsivas. Devemos lembrar que as pessoas e as coisas não são como desejamos que sejam, nem como parecem ser, elas são o que são. Essa abordagem estoica à vida nos convida a abandonar a preocupação com as circunstâncias externas que não podemos controlar e, em vez disso, concentrar nossa energia na maneira como escolhemos reagir a essas circunstâncias. Em resumo, o estoicismo nos oferece uma valiosa filosofia de vida que enfatiza a importância da autodisciplina, da aceitação e da sabedoria nas nossas decisões diárias, contribuindo assim para nosso desenvolvimento pessoal e bem-estar. Como diz uma das citações populares do estoicismo, não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como interpretamos seu significado. Conforme ensinado, quando enfrentamos reveses, perturbações ou desgostos, não devemos culpar os outros, mas sim nossas próprias atitudes. As pessoas comuns tendem a atribuir a culpa a si mesmas, enquanto as pessoas mesquinhas apontam os dedos para os outros. No entanto, aqueles que buscam viver uma vida de sabedoria compreendem que culpar alguém, seja outro indivíduo ou a si mesmo, é inútil e não traz benefícios. Lembre-se de que ninguém pode ferir você. Quando alguém o irrita, a irritação surge de sua própria reação. Portanto, quando se sentir provocado por alguém, reflita que é a interpretação que você dá ao incidente que causa essa sensação. Não permita que suas emoções sejam desencadeadas por meras aparências. Uma estratégia eficaz é não reagir imediatamente. Afaste-se da situação, procure uma perspectiva mais ampla e recomponha-se. O pensamento claro e sereno é uma parte vital da vida dedicada à sabedoria, conforme preconiza o estoicismo filosófico.
Em resumo, o estoicismo nos ensina que a verdadeira sabedoria está em controlar nossas reações e escolher a razão sobre a emoção, contribuindo assim para nosso desenvolvimento pessoal e bem-estar espiritual. Como diz uma famosa citação estoica, e não são os outros ou as circunstâncias que nos ferem, mas nossa própria avaliação delas. Enfatiza a importância de aprender a pensar com clareza. A clareza de pensamento não é algo que surge por acaso ou requer treinamento específico. É por meio desse pensamento claro que podemos direcionar nossa vontade de forma correta, manter-nos fiéis aos nossos verdadeiros propósitos e compreender nossos relacionamentos com os outros, juntamente com os deveres inerentes a esses relacionamentos. Cada dificuldade que enfrentamos na vida nos oferece uma oportunidade para explorar nossos recursos interiores, muitas vezes ocultos ou desconhecidos. As provações que suportamos podem revelar nossas verdadeiras forças. Assim, a boa vida é caracterizada pela serenidade interior. A serenidade é o indicativo mais seguro de uma vida superior. O progresso moral está intrinsecamente ligado à libertação do tumulto interior, abandonando a impaciência diante dos eventos. É preferível enfrentar dificuldades com dignidade a viver na abundância, mas atormentado por preocupações, medos, desconfianças e desejos incontroláveis. Nos é lembrado que a vida com serenidade interior é a verdadeira riqueza. Através do desenvolvimento pessoal e da prática do estoicismo, podemos alcançar essa serenidade, encontrando força interior e clareza de pensamento, independentemente das circunstâncias externas. Como uma citação estoica notável nos lembra, e não são as dificuldades que nos definem, mas nossa resposta a elas. Nos é instigado a iniciar imediatamente um programa de autodomínio. Nossa vontade está sempre sob nosso controle, e nada pode verdadeiramente nos deter ou impedir de progredir. O caminho do desenvolvimento pessoal e espiritual requer que nos concentremos apenas no essencial e deixemos de lado as ocupações banais que não merecem nossa atenção. É até benéfico ser considerado tolo ou ingênuo em relação às coisas que não nos competem. Devemos deixar de lado as preocupações com a opinião alheia, pois muitas vezes as pessoas são iludidas pelas aparências. Perseverar em nosso propósito é o que fortalece nossa vontade e dá coerência à nossa vida, pois estamos em busca de um caminho mais elevado. Não devemos desejar que os outros nos vejam como sofisticados, incomparáveis ou sábios, e devemos desconfiar se formos considerados especiais pelos outros. Devemos estar alertas para não adquirir um falso sentimento de importância. A busca pela sabedoria atrai críticas, e aqueles que buscam uma vida de sabedoria mais elevada e que vivem de acordo com princípios espirituais devem estar preparados para serem ridicularizados e condenados. É ensinado que a verdadeira força está no controle de nossa vontade e na busca de um propósito mais elevado, independentemente do que os outros pensem. Como uma citação estoica nos lembra, a verdadeira sabedoria está em viver de acordo com nossos princípios, não em ser reconhecido por outros como especial. De acordo com os princípios do estoicismo filosófico, nunca devemos depender da admiração dos outros, pois o mérito pessoal não pode ser derivado de fontes externas. A verdadeira conquista está no autodomínio. O que os outros pensam de nós não é importante. O mal não é inerente ao mundo, aos eventos ou às pessoas, ele é um subproduto da negligência, da preguiça e da distração, que ocorre quando perdemos de vista nossa verdadeira meta na vida. Nossa verdadeira meta é o progresso espiritual, e quando nos concentramos nisso, afastamos o mal. A felicidade é alcançada ao lembrarmos constantemente dessa meta e ao nos empenharmos em nosso aprimoramento pessoal. O progresso espiritual é conquistado enfrentando a morte e as calamidades de frente. Em vez de evitar os aspectos dolorosos da vida, encaramos essas realidades de frente, o que nos liberta das ilusões, falsas esperanças e sentimentos mesquinhos de inveja. A chave está em adaptar nossos desejos à realidade, em vez de esperar que a realidade se adapte aos nossos desejos. O estoicismo nos mostra que o autodomínio, o foco na busca do progresso espiritual e a aceitação das realidades da vida são essenciais para conquistar a felicidade. Como uma citação estoica sábia nos lembra, o verdadeiro mérito está no controle interno, não na aprovação externa. A vida e a natureza são regidas por leis que não podemos alterar, quer sejam boas ou ruins. Aceitar esse fato desde cedo nos proporciona tranquilidade.
Em última análise, somos controlados pelo que buscamos ou pelo que evitamos. Se buscamos a verdadeira liberdade, então não devemos desejar nada além de governar o que está sob nosso controle e aceitar o que depende dos outros. Caso contrário, estaremos perpetuamente em uma posição de escravidão indefesa. Devemos buscar compreender o verdadeiro significado da liberdade e como alcançá-la. A liberdade não se baseia em fazer o que queremos, mas sim em compreender os limites de nosso próprio poder e os limites estabelecidos pela providência divina. Ao aceitar esses limites e as inevitabilidades da vida, e ao trabalhar com eles em vez de lutar contra eles, alcançamos a verdadeira liberdade. Se, por outro lado, sucumbirmos aos desejos passageiros por coisas que não controlamos, perdemos nossa liberdade. Desejos e aversões, embora poderosos, são simplesmente hábitos, e podemos treinar para desenvolver hábitos melhores. Nos lembra que a liberdade verdadeira surge da aceitação dos limites naturais da vida e do autocontrole sobre nossas próprias reações. Como uma citação estoica nos inspira, a verdadeira liberdade está em aceitar o que não podemos mudar e dominar o que podemos. Inspirados por pensadores como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, devemos desempenhar bem o papel que nos foi atribuído na vida, pois somos como atores em uma peça teatral. A vontade divina designa esses papéis sem nos consultar, e cada um de nós podemos ser chamados a desempenhar papéis variados, curtos ou longos, como pessoa pobre, deficiente físico, eminente celebridade, líder político ou simples cidadão comum. Embora não tenhamos controle sobre o tipo de papel que nos é atribuído, temos o dever de representá-lo da melhor maneira possível e evitar queixas. Onde quer que estejamos, independentemente das circunstâncias, devemos buscar apresentar um desempenho impecável. É importante lembrar que a ordem divina é inteligente e fundamentalmente benevolente. A vida não é composta por eventos aleatórios e sem sentido, mas sim por um todo organizado e refinado que segue leis compreensíveis em última análise. A vontade divina está presente e guia o universo com justiça e bondade, embora nem sempre isso seja aparente quando olhamos apenas superficialmente para as coisas. Devemos abraçar nosso papel na vida e desempenhá-lo com excelência, confiando na sabedoria da ordem divina que governa o universo. Como uma citação estoica nos inspira, a vida é uma peça teatral, e nossa atuação deve ser impecável, independentemente do papel que nos é dado. Nosso universo é o melhor possível. Devemos reafirmar nossa resolução de confiar na justiça, bondade e ordem, e essas virtudes serão cada vez mais evidentes em todos os aspectos de nossas vidas. Devemos depositar confiança na existência de uma inteligência divina que governa o universo com propósitos benevolentes. Nosso objetivo supremo deve ser alinhar nossa vida com a vontade dessa ordem divina. Quando buscamos alinhar nossas intenções e ações com a ordem divina, não nos sentimos perseguidos, indefesos, confusos ou ressentidos diante das circunstâncias desagradáveis da vida. Pelo contrário, nos sentimos fortalecidos, determinados e seguros. A fidelidade não requer crença cega, mas sim a prática constante do princípio de nos afastarmos do que não controlamos e permitir que as coisas sigam seu curso natural de acordo com suas responsabilidades. Devemos parar de tentar antecipar ou controlar eventos, e em vez disso, aceitá-los com boa vontade e sabedoria. A fidelidade é o antídoto para a amargura e a perplexidade, pois nos confere a convicção de que estamos preparados para enfrentar o que a ordem divina tem reservado para nós. Nossa meta deve ser enxergar o mundo como um todo integrado, orientando nossa existência para o bem supremo e adotando a vontade da natureza como nossa. O desenvolvimento de nossos talentos pessoais começa com a honestidade conosco mesmos, ao buscarmos compreender quem somos e do que somos capazes em primeiro lugar. A harmonia com a ordem divina e o autoconhecimento são essenciais para uma vida plena e significativa. Como uma citação estoica nos inspira, confie na ordem do universo e abrace a fidelidade à natureza, e você encontrará força e realização em sua jornada pessoal. Assim como grandes realizações não podem ser criadas instantaneamente, também leva tempo para aprimorar nossos talentos e atitudes. Estamos em constante aprendizado e crescimento, e enfrentar desafios é fundamental para progredir em nosso desenvolvimento intelectual, físico e moral.
No entanto, é importante não se iludir em tentar ser alguém ou algo que não somos, apenas nos impedirá de alcançar nosso verdadeiro potencial, aquele em que naturalmente nos destacaríamos. Dentro da ordem divina, cada um de nós tem um chamado especial. Devemos ouvir atentamente esse chamado e segui-lo com fidelidade. Devemos cuidar desse momento, dando-lhe a devida atenção e nos entregando completamente às suas particularidades. Devemos demonstrar sensibilidade em relação a essa pessoa, a esse desafio, a essa tarefa, abandonando evasões. É hora de parar de criar obstáculos desnecessários para nós mesmos. É hora de realmente viver e mergulhar completamente na situação em que nos encontramos agora. Não somos apenas espectadores desinteressados, somos participantes ativos na nossa própria jornada. Devemos abraçar nosso chamado especial e viver plenamente o presente. O desenvolvimento pessoal vem quando abraçamos quem somos e seguimos a nossa verdadeira vocação. Como uma citação estoica nos lembra, o verdadeiro progresso ocorre quando nós aceitamos e vivemos de acordo com nossa verdade interior. Participe ativamente, dedique-se e honre sua parceria com a providência. Faça a si mesmo a pergunta frequentemente: como posso agir neste momento ou realizar esta tarefa de maneira que seja alinhada com a vontade divina e coerente com ela? Esteja atento à resposta e coloque-a em ação. Lembre-se de que mesmo quando as portas parecem fechadas e a escuridão envolve seu quarto, você não está sozinho. A vontade da natureza reside dentro de você, assim como seu caráter natural. Ouça suas sugestões e siga suas orientações. Quando se trata da arte de viver, o material em questão é sua própria vida, e não se pode criar grandes realizações da noite para o dia. Requer tempo e esforço contínuo. Dê sempre o seu melhor e mantenha a bondade como guia. É crucial definir claramente a pessoa que deseja ser. Pergunte a si mesmo: quem exatamente quero ser? Que tipo de pessoa desejo me tornar? Quais são meus ideais pessoais? Quem admiro e quais são as características especiais dessas pessoas que também desejo incorporar? É hora de abandonar a vagueza e a imprecisão. A busca por uma vida significativa e alinhada com a vontade divina exige ação deliberada, autoconhecimento e uma visão clara de quem desejamos nos tornar. Se você aspira a ser uma pessoa extraordinária e busca a sabedoria, é fundamental identificar precisamente o tipo de pessoa que deseja se tornar. Se mantém um diário, registre com clareza o que está buscando ser, de modo que possa sempre consultar essa alta definição. Descreva minuciosamente a conduta que pretende adotar, de forma que possa mantê-la não apenas quando estiver sozinho, mas também na presença de outras pessoas. Chegou a hora de começar a viver de acordo com seus ideais. Leve a sério a questão de viver de acordo com esses ideais. Uma vez que tenha determinado os princípios espirituais que deseja seguir rigorosamente, submeta-se a eles como se fossem leis inquebráveis, como se infringi-los fosse de fato um pecado. Até quando você vai adiar o projeto de se tornar a pessoa que realmente deseja ser? O seu melhor eu não pode mais esperar. Coloque seus princípios em prática agora mesmo. Chega de desculpas e adiamentos. Você não é mais uma criança, e quanto mais cedo se dedicar ao seu programa espiritual, mais felicidade encontrará. Quanto mais adiar, mais estará vulnerável à mediocridade e mais sentirá vergonha e arrependimento, pois sabe que é capaz de fazer melhor. Conforme os princípios estoicos, inspirados por filósofos como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, a busca pela excelência pessoal e o alinhamento com os princípios espirituais exigem ação imediata e compromisso inabalável com seus ideais. A partir deste momento, comprometa-se a não mais se decepcionar. Desconecte-se da multidão e tome a decisão de se tornar uma pessoa extraordinária, disposta a fazer o que for necessário para alcançar isso, agora.